Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do projeto e tá a fim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje, mais uma vez, a presença dos meus queridos irmãozinhos aqui. Cara, eu lembro que a gente combinava de gravar e a gente falava, uma vez por ano vamos se encontrar, enfim. Aí, recentemente, a gente gravou sobre as nossas vivências sociais, classes sociais, e chamei de novo. Porque eu acho que, cara, a hora que eu quiser chamar, a hora que puder chamar, eu vou chamar, cara. Não sei se o ano que vem a gente vai poder se encontrar novamente. Então, que frescura é essa, né? Então, mais uma vez está aqui para bater um papo maravilhoso. O Rivotril, mais uma vez esse trio maravilhoso que alguns ouvintes já manjaram dessa piada, eles falaram para mim. Primeiramente, diretamente lá do Fermata Podcast, um cara que é integrante já do Confábulas, está aqui, né, lendo as leituras de e-mail e também em outros episódios, Leandro Pereira. E aí, Lelê? Beleza, cara. Fui promovido, então? Ô, rapaz, você é integrante, irmão. Olha aí. É nóis, cara. Fico muito feliz. Tamo junto e não pode faltar ela também, né, cara? Ela que não ouve podcasts, mas sempre tá aqui pra ajudar, pra trocar ideia. Conversa, enche o saco com ela todo dia praticamente. Cafeína do papo delas. E aí, Cacá? E aí, Berguito? Olá, ouvintes. Olá, amigos, inimigos. Eu tô na vibe aqui ainda do papo delas. Saiu de uma gravação? Quero agradecer. Pois é, hoje foi um dia intenso, mas quero agradecer de novo estar aqui com os ouvintes do Confábulas. São sempre muito carinhosos, muito bacanas. Então, obrigada. Estamos aqui de novo nesse clima gostoso de lo-fi. É, exatamente. E isso daí é voltado pra você também, porque os ouvintes do Papo Delas também são bem agradáveis quando vem pra cá ouvir, né, cara? Tem muito ouvinte seu que veio pra cá por causa de você, eu não sei se é vice-versa, mas eu ganhei ouvintes graças ao papinho aí. Sim, né? eu lancei a hashtag ouvintes incríveis, então todo mundo que ouvir os dois aí, só falar que vai ter um selinho de aprovação, uma estrelinha na testa, ouvinte incrível. É isso aí, cara, é isso aí. E é um papo que eu já estou querendo falar há muito tempo, mas eu sempre espero a hora certa e a calma certa, às vezes a raiva certa, mas não é o caso de hoje, pra gravar. E eu falei, cara, vocês combinam muito com esse papo, é claro que vocês estariam. Eu quero refletir um pouco sobre a nossa existência, claro que vai ter religião um pouco no meio, lógico, um pós-morte, sobre vida após a morte, se a gente acredita nisso, algumas crenças. E eu acho que é o terceiro episódio que eu falo sobre religião, só que, claro, muito diferente, porque o primeiro eu falei sobre as nossas vivências com a religião. Eu, o William e o Clayton falamos das nossas vivências dentro da religião, as que a gente já frequentou. Então era um papo absolutamente sobre isso apenas, né? As nossas igrejas que a gente frequentava, o que a gente achava, a gente acreditava naquilo. Depois, no final do ano passado, penúltimo episódio do ano passado, eu falei um pouco sobre fé e incertezas da vida. E eu joguei pro lado de motivação, usar a fé como motivação, não a fé pro lado religioso, que é uma coisa que eu não consigo acreditar de fato. E agora eu quero falar sobre a existência humana e o pós-vida e tudo que a gente acredita nesse fato, se a gente vai voltar depois, enfim. Para começar esse papo, eu queria fazer uma pergunta pro Lelê. Leandro, você faleceu, aquele meme do Maguila. O que vai acontecer contigo, cara? Qual que é a sua visão? Você volta? Você já voltou, tá ligado? Você já foi alguém nesse mundo? Você vai pra algum tipo de céu? Qual que é a sua visão realmente? O que você sente? É diferente de eu acho, eu sinto que vai acontecer isso comigo. Fala um pouquinho. Cara, eu preciso só dar um contexto. Porque a minha adolescência, o começo da minha vida adulta, eu passei o tempo inteiro tentando responder essa questão, né? Sim. E depois aconteceu algo um pouco traumático, vocês sabem da história que eu já contei pra vocês dois. E eu andei meio descrente por algum motivo, e isso é uma coisa assim, eu vou contar do Leandro que acreditava, o que eu acreditava até meus quase 30 anos, né? E eu fui criado distante de religiões, né? Eu nunca... Meus pais, eles tinham divergência, né? Na visão de mundo deles. Eu não frequentei igrejas, eu não frequentei
frequentei lugares até realmente o meio da adolescência ali. Então, eu nem conheço algumas expressões cristãs, católicas e tal, evangélicas. Eu dou risada porque tem um monte de coisa que fica fora de contexto. Então, eu não consigo compreender a imagem. Eu não consigo compreender de verdade como que alguém acha que a gente vai pro céu, sabe? Sim. Eu tenho muita dificuldade com essa visão. E, cara, pra mim, a gente morre e o corpo a gente devolve pra Terra, né? Isso daí foi uma coisa que eu aprendi também. A gente devolve a alma que anima o corpo, ela volta pra Terra, porque ela é um ser vivente, né? E o nosso espírito, ele vai continuar vivendo num pós-morte, num lugar que é a própria Terra. E, cara, acho que o máximo que eu posso chegar numa descrição do que acontece é isso, cara. Porque o que acontece, como acontecem as coisas lá, o lance de que energias a gente pode ficar ou não e pra onde a gente vai, é muito difícil falar, né, cara? Ninguém sabe na real, né? Ah, não tem como, né? Se alguém soubesse, não teriam outras teorias, né? Ia ter só uma. Eu acho bom ninguém saber. É uma das perguntas mais antigas da humanidade, né, cara? Eu acho que é uma certeza, eu não vejo como pergunta, eu vejo como certeza, né? É a única certeza que a gente tem. Que a gente morre. Que a gente morre. A gente não tem certeza de mais nada nessa vida, né? Eu vou fazer que nem o Leandro, eu vou dar o contexto meu. A minha família é católica, dos dois lados. Sempre foi católica. Eu fiz primeira comunhão, eu vesti vestida de noivinha pra primeira comunhão. Eu participei da igreja até os meus 10, 12 anos de idade. Só que era aquele católico dos anos 80, sabe? Que as quintas-feiras iam na benzedeira. Né? Uma parte da família dava um pulinho ali na Umbanda pra curar o joelho que tá doendo. Então tinham umas pitadas de mandingas que elas não admitiam muito nos domingos na missa, né? Mas depois da missa uma indicava pra outra: vai lá na dona Jacira, ela ajuda nesse joelho aí, põe uma erva, sabe? Jacira é muito clichê, né, cara? Pois é, então eu fui criada nessa coisa entre estar com as ervas no joelho e ao mesmo tempo fazer a comunhão, e comecei nessa primeira comunhão, nesse curso, a questionar as coisas, até que a minha mãe teve a perda de um filho, bebê, depois de nascido e tal, e eu acho que quase 90% das pessoas que têm a perda de alguém, ela começou a buscar algo que conforte, e a Igreja Católica não é algo que conforta nessa hora, parece que não, aqui no país, o único país que o espiritismo reinou, né? E aí ela começou a frequentar o espiritismo, e eu comecei junto, porque ela me levava, eu comecei a presenciar aquelas coisas de vida pós-morte, de apareceu ali tem o André Luiz, ali tem não sei o quê. Eu vivenciei aquilo como se fosse uma coisa normal. E aí eu passei até a acreditar, realmente. E isso dá um conforto para as pessoas que perderam, né? Entes, dá um conforto, então a gente fica tranquilo. Aí perdemos um vizinho que era como um irmão para mim também, ao mesmo tempo. Então juntou esse conforto de, ele tá lá, tem carta psicografada dele. Começa a dar um conforto para as pessoas que vão. Aí você não sabe nem se é verdade, mas você quer acreditar. A gente também viveu o Chico Xavier bem vivão aí, né? Isso, ele ia no Gugu no domingo, né? E ficava um tempão lá e você não tinha como não acreditar naquele senhorzinho pobre, vivia disso, de doações, né? Pois é, e aí depois teve toda essa adolescência que eu vivi nisso, e me afastei de tudo, depois de faculdade e tal, acabei não acreditando em nada, até que eu perdi uma amiga, num acidente de carro. E ali eu entendi que eu não acreditava em nada. Porque durante aquele ritual todo de velório, enterro, eu lembro que eu estava sozinha ali olhando aquilo, e a única coisa que me veio à cabeça é: pra quê? Eu lembro que ela era depressiva, ela estava sofrendo pra emagrecer, sofrendo pra parar de fumar, sofrendo com o namorado, ela sofreu nos últimos 3 anos. Ela tomava remédio e tal. Eu olhando aquilo, naquele momento dela, eu falei: pra que ela sofreu tudo isso se acabou? Sim. E aí, ali eu percebi que eu não acreditava em nada. Porque visualmente, pra mim, ficou muito mais claro que ali acabou. Acabou tudo. Com as perdas que você percebeu que a gente não é nada. Somos criaturas ali. Criatura, logo alguém nos criou, né? A gente fala umas palavras sem entender. Mas de que realmente você deixou de acreditar pelas perdas mesmo. Ninguém salvou essa pessoa, a pessoa morreu do nada. A pessoa não era, sei lá, não era uma pessoa ruim. Simplesmente dirigiu e morreu, e você, como assim, cara? Ela não merecia isso. E ela acabou. A sensação que eu tive é que ela acabou. Ali era um teclado quebrado jogado no lixo. Sério, a minha sensação foi essa. Ela acabou. E ali eu percebi que eu não acreditava em nada, e que dali pra frente eu comecei a
buscar religiões, crenças e tal, e cada vez que eu buscava, eu menos acreditava, porque fica absurdo, né? Cada coisa que você lê parece uma fábula, né? E eu comecei a não acreditar em nada, a vivência me fez olhar como acabou. Fui perdendo pessoas na família, e a cada experiência de perda eu tenho ainda essa sensação que acabou, não existe mais nada. Porque toda a doutrina que você já estudou, depois daquilo, ou vai pro tal do paraíso, ou vai pro tal do inferno, ou você vai pagar não sei o que, depois você vai ter que pagar não sei o que, tudo é um castigo. Sim. Essa é uma visão bem ocidental da coisa. É, né? Uma visão ocidental de castigo que a gente tem em várias religiões de aqui. De culpa, né? De culpa, de castigo. Tem uma das religiões que fala assim, você vai ver toda a sua vida quando morrer e vai se arrepender dos seus pecados. É um castigo, credo, eu não quero ver nem hoje minha vida inteira. Mas assim, se a religião... Eu vou deixar bem claro aqui, a gente já começou no assunto, eu quero deixar bem claro que a nossa intenção aqui não é desmerecer nem ofender nenhum tipo de religião. Não, tanto que, pelo contrário, a gente buscou a vida inteira, né? Sim, e eu fui batizado 2 vezes. Quer dizer, eu tentei, garotada, né? Assim, a gente não quer que a gente tá certo aqui, sabe? É o que nós sentimos. E o que nós sentimos vem de dentro, cara. Não tem como. É o que a gente sente, né? Sobre as coisas, a existência humana. Existe uma coisa diferente entre achar e sentir. Então eu sinto que eu, Bergs, eu já fui alguém antes. Eu sinto que eu já fui alguém. E eu acho, assim, diferente de pessoas ateu, que, tipo, ateu era negar a Deus, né? O significado, né? Teu de Deus e A é negação. É tipo, eu morri e acabou. Como assim acabou, cara? Sabe? Eu sinto que essa consciência que eu tô olhando pra frente aqui foi de outra pessoa. Então eu sinto que se eu morrer aqui, vai acontecer de que eu vou ter essa consciência em outro lugar. Claro que eu não vou saber que eu fui um merda de um podcaster, né, cara? Mas... eu sinto que eu já fui. Pessoal, que pesadelo, você vê sua vida inteira, Nossa, assim, tem um capítulo inteiro de você gravando com LX na cabeça. Não, fala isso não, pelo amor de Deus, né, falando aqui. Mas eu sinto que a nossa vida é infinita nesse caso. Infinita? Desculpa, infinita quer dizer que não acaba nunca, não tem última fase? Não tem, eu acho que a gente já foi várias coisas pra trás, sabe? E pra frente, cara? E pra frente vai continuar. Eu vou morrer aqui e, tipo, vai nascer uma criança, eu posso estar naquela consciência daquela criança, sabe? E, tipo, sem lembrar quem eu fui. Como eu tô falando com vocês, eu já fui outra pessoa também, isso que eu quero dizer, sabe? Mas aí é um elevador que só sobe. Não tem religião que fale isso, que seja um loop infinito, então, isso né? que eu tô falando. Todas têm um chefão. Eu tenho essa teoria, tipo, que ninguém me controla, ninguém me criou de fato, sabe? E esse negócio de céu e inferno é outra teoria minha que, em questão de religião mesmo, do cristianismo, eu tenho a teoria de que realmente, no fundo, lá no fundinho, ninguém de fato acredita. Sabe? Sério. Eu tenho isso, cara. Ninguém de fato acredita mesmo. É o caso da Drica. A Drica se apegou a um negócio que trouxe conforto. Eu acho que é isso. As pessoas querem conforto. Mas realmente acreditar nisso, eu acho que no fundo ninguém acredita mesmo, sabe? É porque no conforto é muito mais fácil viver. É lógico. É muito mais fácil você ter uma cartilha, você seguir aquele manual, não pensar em outra coisa. Você já tem um script, um roteiro pra viver. Leandro está rindo plenamente, eu quero saber por que desses laughs aí, mano. Não, cara, porque esse é o tipo de frase que a gente vai ser julgado por falar, cara. Mas é o que eu sinto, cara. Eu não quero ofender. Eu não quero ofender de fato, cara. Se os ouvintes ficarem chateados, cara, eu não quero ofender, é o que eu sinto mesmo. Eu acho que as pessoas, no fundo, não acreditam em um cara lá em cima nos guiando, cara. É que assim, cara, quando a gente pega as histórias da Bíblia, assim, tipo... eu tenho muita dificuldade de entender e de acreditar. Já falei isso várias vezes. E aí quando alguém faz qualquer coisa como você fez agora, tipo, eu não consigo entender como alguém acredita nisso. Eu tenho isso com quase tudo do cristianismo, cara. Eu não consigo acreditar que Sansão, cara, existiu. Não, e nem só cristianismo. Em outras religiões, em budismo, sabe? É assim, eu gosto muito das filosofias das religiões. O budismo... Sim, mas é isso que eu ia falar. Eu vejo todas essas fábulas... muito boas. Como metáforas. Exatamente. Eu trato como metáforas, não que reis então era mágicos muito mais fácil existiram. você contar uma história 1001 noites
para um povo do que você dizer uma filosofia doutrinária, entendeu? Então é muito mais fácil você falar assim, por exemplo, que nem eu falei aqui do teclado quebrado. Uma metáfora. Foi muito mais fácil para você entender o que eu quis dizer com um corpo enterrado. Eu não... Agora, eles usaram essa metáfora, na minha opinião, no que eu interpretei. Olha que eu li Bíblia, já falei que fiz comunhão, já frequentei várias igrejas. Hoje eu vejo aquilo como ele quis dizer uma moral da história com aquilo. Sim. Então, mas eu realmente acho que as pessoas... Não é possível que elas não acreditem naquilo. Ah, não acreditem? É, porque assim, é uma questão realmente de acreditar, sabe? Não tem lógica nisso. Inclusive, a vida inteira eu falava, cara, mas isso não faz sentido. E todo mundo me falava, mas é por isso que você não tem religião, porque você não acredita. E eu falava, mas tem que ter algum sentido. O que o espiritismo era mais legal comigo, que quando eu estudei budismo e quando eu tava no meio dos Hare Krishna, as coisas tinham um sentido maior do que vocês imaginam. Embora eu tô falando de Hare Krishna aqui, né? Não, que tem sim, perfeito. todo um universo de deuses e tal. Sim. E assim, eu sempre entendi que vendo as outras pessoas, falavam, ok, o cara realmente acredita que Krishna existe e que quando a gente morre, se você ama Krishna, você vai direto pra Vaikunta, que é o planeta onde ele mora, é um planeta onde ele mora. E lá você vai viver. Então, aí, cara, aí já fica foda, mano, pra mim, cara. Na moral, Fica cara. meio Star Wars, né? Mas é a mesma coisa do que ir pro céu. É a mesma... Cara, eu tenho um guia do Outro Mundo. É um livro do Ornella Volta, cara. Ele tem aqui o que você tem que fazer depois que você morrer, segundo os mesopotâmios, os masdeus, os egípcios, o povo hebraico. Cara, tem uns 30 povos aqui, sem brincadeira. Então, se eu morrer agora, eu quero levar esse guia comigo porque eu não sei como que tá do outro lado, né? Você vai escolher, né? Porra, cara, tem que levar moeda de ouro se eu for grego, não é isso? Então, Pra cara... dar pro Caronte então, lá. eu acho que tudo isso é... Ah, vamos lá. Vou tentar contextualizar uma filosofia aqui. Todo mundo já brincou de telefone sem fio, né? Eu já fiz um experimento, não uma brincadeira. Eu já estive na sala de aula, no meu curso de vigilância, há uns bons 5 anos atrás. E o professor, ele foi no primeiro da carteira, da cadeira lá, e falou uma frase relativamente grande pro primeiro lá. E o cara foi falando pra trás e pra trás, a mesma frase. Chegou lá no último, a frase era completamente diferente, sabe? Eu tenho minha teoria nessa. Jesus, por exemplo. Eu acredito que ele existiu, mas pra mim, ele era um cara comum, só que um cara muito bondoso com as pessoas. Um cara que ajudava muito as pessoas. Ele é bem retratado pelo Rodrigo Santoro no filme do Ben-Hur, a segunda versão. Ele apareceu 5 minutos no filme. Falou umas palavras bem bonitas pro imperador lá. O imperador, caramba, esse cara fala bonito. Foi tipo isso, cara, mas realmente foi isso. O cara tava passando, aí tava o Rodrigo Santoro carpinando lá, aí ele falou um negócio de amor ao próximo lá, bonito pra caramba, e o cara ficou até admirado. Então, pra mim, Jesus foi esse cara, um cara que era bom na sua quebrada, no seu bairro ali, ajudou muitas pessoas, só que com os boatos, fala isso, fala que era aquilo, surgiu um boato de que realmente ele era um cara santo, ele era um cara filho de Deus mesmo. E isso aumentou inveja nele. Como eu disse no conto 8, de um cara que chega e ganha o carisma de todo mundo, ele ganha inveja. Então o cara que ele ganhou muita inveja da galera, ele foi morto por isso. Então eu acho que sim, ele existiu, mas não como um ser divino. Entende? E pra mim os livros da Bíblia são histórias muito bonitas, são fábulas filosóficas de pessoas que escreveram de histórias que aconteceram, mas com o passar dos anos foram aumentando essas histórias pra torná-las mágicas, entendeu? Isso é o que eu sinto, sem ofensa mesmo, é o que eu sinto, cara. Sim, são as histórias, é um telefone sem fio de 200 anos, né? A Bíblia foi feita 200 anos depois. Você resumiu, é um telefone sem fio de histórias, cara. Cara, isso é normal, cara. Você pega 10 pessoas, você vai falar uma frase, a frase vai mudar, sabe? Com o passar dos anos ela vai mudar, cara. As Bíblias entre elas mesmo são diferentes, o modo de escrita. Você pegar uma Bíblia muito antiga, você não entende quase nada. As Bíblias vão se renovando. Assim, se a gente pegar só o cristianismo, onde a gente sabe que historicamente tiveram alterações propositais na Bíblia, etc. E isso eu não tô dizendo que eles estavam errados de alterar, tá? Só deixando claro. A gente vê que realmente, assim, tem um direcionamento pra doutrina e etc. Só que quando você faz o que eu fiz muitas vezes, que foi pegar e comparar várias religiões, você vai ver que existe uma guia central na maior parte delas, cara. Então, a história de Buda, a história de Jesus e a história de Krishna, elas se parecem em excesso, cara. E foram alteradas. Cara, perfeito. E o próprio judaísmo, né? O cristianismo pegou praticamente ele é grande parte
do judaísmo. Se o seu protestante, ele é alguém que veio da católica, o católico veio do judaísmo, né? Eles se abriram ali, né? Tem o negócio do judaico-cristão, né? O lance do judaico-cristão. A origem da religião. Tanto que assim, né? Até Cristo nasceu, o Velho Testamento é tudo muito parecido, né? Você pegar os livros dos judeus e os livros católicos e tal, eles se parecem, eles não são idênticos, né? Sim. Mas tem os mesmos capítulos, etc. Agora, quando você vê que Buda nasceu de mãe virgem, que Krishna nasceu de mãe virgem, que os três eram crianças notáveis, assim, que eles falavam de uma forma absurda. E você começa a pegar... Eles têm tantos paralelos, sim, mas tantos paralelos, que eu não consigo acreditar tanto que Jesus existiu, de fato, como uma pessoa. Sim. Então, na minha opinião, ele existiu como um cara comum, e você realmente acha que ele não existiu, que realmente tudo foi uma invenção mesmo de séculos, né? Eu acho, no caso específico de Jesus, que na minha visão, a maior possibilidade é que ele não tenha existido mesmo. Porque a gente tem registros históricos de um monte de gente, um monte, mesmo as que estão na Bíblia, elas existiram de fato, né? Existe uma linhagem de avatares, né, que é como o Espiritismo chama, né? Então temos Moisés, Abraão, e dentro da história vem Jesus para meio que finalizar, né, essa história de avatares. Agora, Moisés, por exemplo, na época do Antigo Egito, toda aquela história é tão baseada em fatos reais, né, que realmente eu consigo acreditar que tudo aquilo existiu. E é uma história muito mais louca, né? Sim, existiu. Eu também acho que, sei lá, um cara pode ter salvado um povo. Eu acho muito interessante. Isso daí dá pra acreditar num cara que salvou um povo, mas aquele lance mágico de abrir o mar já é uma coisa, telefone sem fio. Isso que eu quero entender. Essas histórias podem ter existido, mas esse aumento que leva pra uma coisa celestial, que já, sabe? Porque, tipo assim, na minha cabeça, não faz sentido essas coisas não terem hoje em dia. Por que só lá? Só naquela época tinha coisas celestiais e hoje não? É porque Deus fez, né? A resposta é sempre essa. Agora, isso daí é engraçado porque algumas coisas eu sempre aprendi. Do Moisés abrir o mar, sempre me falaram a maré baixou, eles passaram, a maré levantou. Faz o mais milagre sentido. Da multiplicação dos pães e peixes, uma católica me deu a explicação. E eu achei muito legal. Ela falou, Jesus catou lá o que ele tinha, ele apresentou pras pessoas, e ele falou, gente, é isso aqui que eu tenho, nós vamos dividir entre todo mundo. Aí o pessoal tava muqueado ali, carregando um peixinho, carregando um pãozinho e tal. Eles começaram a tirar de dentro da roupa e falar, não, tem aqui. Isso seria, por si só, um milagre. Tá vendo? Trouxe pro lado humano da parada. Mas é o princípio cristão da divisão, do compartilhamento da pobreza. Olha a filosofia, né? Aí, tá trazendo de novo, entendeu? Jesus dividiu o pão, tá escrito, né? E aí viram aquilo como um milagre, talvez porque aquele povo não estava acostumado a dividir. Sim. Né? Ele veio lá mostrar, olha, esse pão sozinho dá pra 12. E o que ele fez? Ele dividiu o pão e, nossa, todo mundo, meu Deus, realmente dá. Eu entendo, mais uma vez, como uma metáfora pra compartilhamento. Sim. Isso, mas a gente realmente vai passando com o tempo e vira mágica. Vira mágica, porque, cara, sabe por que vira mágica? Quando as pessoas não sabem explicar algumas coisas, elas passam a mistificar essas coisas, né? Teve até um vídeo lá no Nordeste, tava um temporal no céu incrível, assustador, tava um fenômeno da natureza mesmo. E a galera achando que o mundo tava acabando, cara. E a galera começou a ficar desesperada no apartamento, olhando pra janela e falando, meu Deus, me desculpa por tudo que eu fiz. E a galera filmando e a criançada chorando, porque viu os adultos chorando, então ela só tem essa referência. E eles acharam que o mundo tava acabando, porque eles não sabiam que isso é um fenômeno meteorológico. Você sabe que isso me fez lembrar um médico amigo meu, que ele trabalha em UTI, e que uma vez ele falando que ele não tinha religião e tal, e que algumas vezes ele via umas coisas inexplicáveis ali, né? E ele falava que ele definia pra ele Deus era tudo que ele não conseguia fazer ali. Interessante. Que é uma coisa que ele não sabe explicar. Ele tentou tudo que estava ali na mão dele, de medicina, de tudo. E o que não dependeu dele, ele chama de Deus. Boa, porque, tipo, mamãe já dizia que entre o céu e a terra tem coisas que a gente não consegue explicar. Do mesmo fato que eu estava na casa da minha sogra, há muitos anos atrás, e o meu co-cunhado, que é espírita, se transformou na minha frente. E isso eu não sei explicar. Mesmo, não era ele. Ele tinha mudado de voz, uma voz completamente aguda,
bem fina, tipo voz de malandro, assim, sabe? Aquela voz de coringa, me falando assim, de malandro. E não era ele mesmo, ele não tava encenando. E meio que isso pode até refutar tudo que eu falei até agora. Como que eu vou explicar isso, sabe? Isso é uma coisa que eu presenciei, é diferente, entende? Eu já estive no lugar do seu primo. Olha aí, cara. Do seu primo, não, do seu cocunhado. Minha mãe já virou isso. Minha mãe já me pegou pelo pescoço, me levantou e não era ela, cara. Não era ela, sabe? Porque eu não sei se eu acredito, mas isso eu não sei explicar. Mas por que eu fiquei em dúvida? Porque eu vi, entende? Eu vi essa transformação. Sim. Só acredito vendo. Quem falava isso? Tomé. Você sabe que eu vou entrar em totalmente, você falou contradição, e aí vamos entrar aqui nas nossas contradições, porque todos temos, né? Vamos que vamos. Aqui é um episódio de erros e contradições. E depois de tudo isso que eu falei, que eu vejo lá a pessoa como um teclado quebrado no lixo, eu mantenho aqui, eu moro sozinha e tal, num altarzinho. Eu não sei explicar, mas eu acredito numa coisa que as pessoas riem. Eu acredito naquele papo furado de energias. Eu acredito que alguma coisa converge. Eu acredito em positividade e negatividade. Se alguém pensa muito mal e muito ruim pra você, talvez isso acompegue de alguma forma no seu comportamento. Olha que loucura. Eu não sei por que eu acredito nisso. De você entrar num lugar, que eu já senti várias vezes num lugar, você se sentir mal perto de alguém ou num lugar, e você não sabe explicar por quê. E ao mesmo tempo se sentir super bem num lugar ou com uma pessoa e também não explicar por quê. Então eu acredito, eu tenho um incenso, eu acendo uma velinha, eu tenho um salmo 66. Sim. Eu tenho as minhas coisas que não tem religião com nome nenhum, mas que eu acredito naquilo. Que se eu agradecer 5 minutos por dia ali no cantinho com aquilo tudo, vai me convergir e vai me fazer bem. Não sei explicar por quê. Às vezes é bom a gente não saber das coisas também, né? Você não entende? Tipo, alguém já me falou que é sempre bom a gente se apegar a algo. Que pensando bem, às vezes é bom. Pô, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas tá funcionando até hoje. De alguma forma. Mas me faz bem, né? Te dá um alívio. Igual, o cara tava na vida do crime, ou o cara perdeu tudo, tá com uma vida de merda, e ele vai pra igreja. De alguma forma aquilo muda a vida dele, né? Ou melhora a vida dele. Não porque, sei lá, Deus botou a mão na cabeça dele, veio uma luz de cima, enfim, alguma coisa tocou o coração dele, mas vamos colocar bem um ceticismo aí, cara. Ele tava no altar, o pastor colocou a mão em cima dele, começou a gritar, Deus te ama, ele ama você, ele não te abandona, e aquele tecladinho no altar tocando aquela música, e a plateia falando, é isso. E a plateia, auditório, não sei, enfim, a galera que tá no culto fala, é isso aí, Deus não te abandonou. Aquelas palavras e aquele conjunto com trilha sonora e as pessoas ali emocionou ele. As palavras emocionaram ele e, de certa forma, motiva ele a sair dali e arrumar um emprego, a acordar às 6 horas da manhã, entregar currículo o dia inteiro e, graças a isso, alguém chamou ele pra trabalhar e ele pode falar, pô, foi Deus. Mas não, cara, foi você que acordou cedo e entregou, não sei o quê. Então, eu tenho essa teoria, inclusive comigo, por fazer esses 5 minutinhos e tal, me fazer bem, que a humanidade, nossa raça humana, tem a tradição do biscoito, que hoje falam, mas é da compensação. Sim. Você acorda e levanta e a motivação é a sua compensação. Então, seja por Deus, seja por qualquer outra entidade que você tenha, você coloca na sua cabeça que se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. A gente trabalha no biscoito do cachorrinho. É igual o cachorro mesmo. Então, eu tento, é como se eu tivesse com a consciência tranquila. Se eu acender uma velinha, um incenso e agradecer 5 minutos por dia pelas coisas boas, no dia seguinte elas virão mais. Sim. Na minha consciência isso vai acontecer. Não sei porquê, mas tem a compensação. Eu acho que é a mesma coisa com esse exemplo que você deu na igreja ou em qualquer outra religião que você siga. Se você seguir aquele manual, aquele comportamento, você vai ter a compensação. Mas você acredita que alguém te ajudou ou esses atos você mesmo tá se ajudando? É tipo você cuidar do seu próprio corpo, entende? Não é alguém que veio... É uma convergência, né? São átomos físicos
núcleos e elétrons, alguma coisa que se junta e parece que essa convergência te faz melhor. Mas qual seria a diferença se foi alguém que te deu ou se você se animou pra fazer? Se foi um ser imaginário teu que te ajudou, ele te ajudou. Exato. Merecimento. Ele existe ou ele não existe, sabe? Não, então, eu acho assim, eu acho que ninguém está interferindo na minha vida mesmo, a minha opinião. Pô, a Cafeína, que bom que ela acha que realmente alguém ajuda de certa forma. Eu acho, na minha opinião, não, ninguém está interferindo na minha vida. Só que aquele lance, olha outro exemplo idiota, do final do filme do Looney Tunes com o Michael Jordan lá. Qual que é o nome do filme? Space Jam. É da sua época, né, Leandro? Nossa! Isso é antigo, em Sessão da Tarde, anos 90. O Pernalonga pega aquele squeeze de água e dá pra todo mundo beber, e ele fala que é uma água mágica. E a galera se anima e joga basquete pra caramba. E lá no final ele fala, não, é só uma água, sabe? Tipo, a pessoa se ajudou, ela se motivou, ninguém realmente não era uma água mágica, mas a pessoa... água benta. É o coaching, em cima isso da aí, TV, hein? né, cara? Água benta que a gente toma na igreja. Por que traz a águazinha? A minha avó, até hoje, traz uma aguinha mágica que ela põe na perna pra melhorar a perna. E ajuda a perna? Na cabeça dela, isso melhora a dor Pois dela. é, Então, ela que tá se ajudando. Não sei se faz sentido isso que eu disse, assim, na minha cabeça funciona. Ninguém está interferindo, ela mesma está se ajudando, entendeu? Tem um conceito que é o mundo das ideias, né? Porque, vamos pensar em energia, assim, né? Existem as energias no universo e tal, e os pensamentos que vêm e vão da nossa... Onde fica a sua consciência, sabe? Se você parar pra pensar nisso, onde fica a sua consciência? É dentro da sua cabeça? Ela é fora de você? onde é o liga e desliga? Porque quando você vê um corpo, uma pessoa morta, você pensou que alguém desligou um botão. É, porque sempre parece um borrachão aquele negócio. Esse lance de alma já é uma parada que vai pra outra vertente, né, cara? Porque, tipo, a pessoa morre, caralho, mano. Realmente, alguém desligou essa pessoa, né? Pois é. Mas aí, só voltando ali. Esse mundo das ideias é um lugar onde a gente se conecta. Então, se eu parar agora, falar pra você, ouvinte, pra vocês aí aqui, pensa numa maçã. Qual é a cor dessa maçã? Qual o tamanho dessa maçã? Que tipo que é? Ela é uma maçã do tipo que quando eu morder ela vai esfarelar? Ou ela é dura? Ou ela é maçã verde, ácida? A maçã que você imaginou agora, segundo algumas teorias, né, algumas filosofias, você não imaginou essa maçã. Ela existe, só que ela existe no mundo das ideias. Então, se um ser, para quem você pede, um santo, um semideus, um deus, uma deidade qualquer, se aquele cara, você imagina ele, a egrégora ali, as pessoas que vão imaginar, vão criar esse cara no mundo das ideias. E ele vai passar a existir. Eu tenho um anjo da guarda. Aí, Você anjo da guarda seria outro cara desse... É o mundo das ideias. Eu tenho um anjo da guarda que eu imagino até a voz. Sério? É um amigo imaginário, eu acho, né? Mas é um cara que você, tipo, você acha que ele tá te acompanhando realmente pros perrengues do cotidiano? Pois é, nos momentos difíceis, assim, que acontece uma coisa, eu sempre imagino que ele deu uma força. Eu não sei, tá vendo? Eu chamo de anjo da guarda porque é um estereótipo, né? Sim. Fica fácil cristã, falar. né? Mas é mais fácil falar um amigo imaginário, Não, né? aí vai Alguém... infantil. Eu acho melhor um anjo da guarda, sabe? Tipo... então, mas é a mesma coisa. O guarda-costas, né? O Kevin Costner... lá... E alguém que me dá bronca, sabe? Alguém que fala assim, tá vendo? Você fez errado, bem feito, sabe? Que é a minha consciência, talvez, né? Provavelmente. Se existe um anjinho da guarda do seu lado, você não tem alguém menos... Um yin yang aí, Não, diabinho. mais próximo do material também pra te servir? Como assim? Você tem um anjo que ele é a coisa mais próxima de Deus. Ele é muito É espiritual. um mensageiro, vamos é o dizer assim. rap, é um Isso. iFood, E é aí o a gente vai motoboy. baixando de nível até o mais material possível. Se você tem um anjo, você também tem um... Eu não quero usar a palavra diabinho aqui, porque não vai dar certo, não é isso que eu queria dizer. Alguém que te sirva, um Exu. Um encosto, né? Não. Não, porque se alguém te serve espiritualmente, alguém pode te servir materialmente? Boa, né? Mandar dar oferendas, colocar a maçãzinha. Sei lá, você pede pro Exu pra te proteger, então ele vai afastar o cara que tiver aqui na frente da sua casa, sabe? Então, mas na minha cabeça, eu não peço pra esse cara ao contrário, porque ele vai me cobrar depois, e o meu anjo da guarda não vai me cobrar, ele vai fazer de graça. Mas aí ele existe, então, esse cara. Sempre existe, né? É a vozinha do outro lado, dizendo, vai lá, ferre, você já fez pior. Não, mas ele não precisa ser mal, ele só é material.
né? Ele quer uma compensação, talvez. Mas esse negócio que você falou de Exu, essas paradas, eu acho muito bonito, cara, sabe? Como eles representam um cara todo de branco, que você tá bebendo uma cachaça, você joga no chão pro santo, assim, cara. Que aquele cara é um protetor mesmo, é o cara que te guia. Porque eu gravei com o Kim Camargo um episódio sobre homossexualidade, e ele é espírita, né? Realmente eu não sei a diferença, espírita, candomblé, realmente. E ele é dessa religião, acho que a Anitta também é dessa religião, que às vezes o cara desliga o celular pra ficar, tipo, dias ou semanas fechado lá no lugar dele, no centro espírita, fazendo alguns serviços, ou limpando o ambiente, ou recebendo conselhos, ele se fecha do mundo, sabe? E o cara tá ali aconselhando ele sobre os caminhos que ele tem que seguir. Isso eu acho da hora, cara. Porque é uma pessoa realmente te aconselhando ali, cara, sabe? Não é uma coisa que ele tá sentindo alguma coisa divina. Não, é alguém ali que tá, tipo, aconselhando ele, cara. Essa religião carnal que eu acho incrível, cara, sabe? Uma coisa que eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô cumprimentando a pessoa, tô abraçando a pessoa tá ali dançando, cantando comigo, enfim, sabe? Isso eu acho muito foda, cara, sabe? Isso é muito forte, assim, né? Depois que você passa por isso... É forte, não tem como você não se emocionar, cara. Você tá ali, sabe? Eu acho todo ritual lindíssimo. Não, eu você acho sabe que eu fui isso, cara. Ah, pra mim eu fui depende, num viu? casamento... Eu não gosto daquele senta e levanta de casamento. Esse não. não. Meu joelho Vivo, dói, mano. morto, vivo. Nossa, eu acho um Não, saco. mas eu já fui numa gregoriana, que eu achei lindíssimo. Eu fui num casamento budista, foi o único casamento que eu chorei. Eu achei lindo o ritual, tudo que foi feito. Eu acho rituais muito bonitos. Você vê como cara, a gente não tem preconceito, mano. A gente já viu de tudo. Eu já frequentei muito tipo de religião, cara. E eu acho realmente muito bacana, cara, os tipos de religião. Só que como eu sou um cara que realmente eu não acredito de fato, eu consigo navegar por todas, cara. Sem esse lance, macumba, esse negócio é errado. Aqui é Jesus, tá ligado? Tipo, eu não vou ser esse cara, sabe? Aí vira torcedor, né? É complicado. Eu acho muito triste o fanatismo por tudo. Hoje em dia a gente tá vivendo isso na política, na vida, né? Na família e nas religiões, né? O fanatismo é muito triste, só que eu entendo, se você vive uma religião, grande parte delas prega o modo hard, né? Se você seguir no modo hard, você vai ter que ser fanático, você vai ter que seguir aquilo como verdade absoluta, né? O seu caminho, a verdade, a vida, ninguém vai chegar em Deus se não for através de mim. É o que Jesus falou, aquele né? lance, você é desde criança doutrinado a uma religião X, por exemplo, o cristianismo, desde criança. Vai ser meio difícil você desapegar disso se, por exemplo, você nasceu na igreja, por exemplo. Desde bebezinho, sua mãe tá lá com você no colo e é Jesus. Você mama Bíblia. Aquele leite, né, cara? Exato, aquele leite bento, sabe? Se não virar o que virou moda com o tempo de falar, eu sou católico não praticante, Exatamente. né? Muita gente ainda fala isso. Aí se alguém é de outra religião, você já olha torto. Fala, não, mano, aqui é Jesus, tá ligado? É a religião certa. É igual o Thiago Ventura falou num papo sobre ateísmo, que ele é ateu pra caramba. Assim, eu acho muito legal os papos filosóficos que ele teve com a amiga dele lá. E ele falou, cara, é o mesmo exemplo. Ele falou assim, o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. O segundo mais vendido, Harry Potter. Se você pegar essa criança e falar que Deus é um menino com uma cicatriz na testa, que tem uma varinha, e fala isso, faz aquilo, não sei o quê, se você falar de Harry Potter até essa criança crescer, ela vai achar que Deus é Harry Potter, mano, tá ligado? Tudo é doutrina, tudo né? É doutrina. Eu sempre tive esse pensamento, assim, porque as pessoas falam assim, não, Jesus existiu, tá na Bíblia. Aí você fala, beleza, então Sherlock Holmes existiu e o Homem-Aranha também. Sim, cara, sim, a pessoa fechou porque o diálogo. Eles não estão só na Bíblia, cara, tem muito mais coisas falando de Sherlock Holmes do que a gente imagina. Exatamente, cara. Ele existiu, né? Não, mas aí você está comparando algo que é fictício e algo que é sagrado. Os livros eu não tô sagrados... dizendo que os dois são fictícios pra mim. Não, pra você. Né? Essa é a minha afirmação. Pra grande maioria do mundo, existem livros sagrados. Eles consideram aquilo como sagrado. Tudo que é sagrado, a gente tem que, né, respeitar pelo menos. Se você leva aquilo como sagrado, aquilo é uma verdade absoluta. Mas você imagina num cenário onde o mundo acabou e a gente se perdeu. Isso, eu tô tentando lembrar quem foi que escreveu isso. E de repente a gente encontra um livro desse. A gente vai fazer daquilo uma Bíblia deidade? ou Harry Potter? Peraí. O Harry Potter. Pode ser o Harry Potter ou o Homem-Aranha. Pegou fogo e só sobrou aquele livro. Esse livro não foi corrompido, não foi
sabe? Tem um conto, acho que foi do Asimov, cara, que eles encontram um tradutor, tipo agendinha, nem sei se alguém ainda conhece isso. Lembra da agenda eletrônica? Nossa, sim, Tinha parecia uma tradutor que tinha calculadora. um tecladinho, você escrevia a palavra e ele colocava em outro idioma. E aquilo virou uma religião naquele livro. Sim, assim como a cientologia, né? Que é uma coisa tecnológica, que um cara de ficção científica, o cara era da... ficção científica, ele escrevia coisas sobre ficção, ele inventou essa religião, e realmente tem pessoas que seguem aquilo. Assim como a Terra plana. Sim. Os maradonianos. Sim, cara. Os maradonianos. Eu acho maravilhoso os maradonianos. O pessoal tem uma religião no Planalto Central ali em Brasília, que os caras se vestem de Raul Seixas, já viu? Nossa, cara. As meninas com a coroa de flores, os caras de Raul Seixas, eles pegam as letras e eles interpretam daquilo como uma forma religiosa. Que Paulo Coelho já tem isso, né? O quê? Místico, total. Isso é a magia do caos, né, cara? A magia... Você pode acreditar no que você quiser. Aquele lance que eu até fico zoando a cafeína de vez em quando, o lance dos signos, da lua, minguante e tal. É uma parada que você acredita ou você estuda. Tem diferença. Primeiro que a astrologia é uma coisa milenar, né? E eles chamam de ciência e todo mundo zoa e tal, mas eu acho que tudo que é elaborado como foi, com baseado em um monte de coisa, a gente pode chamar de ciência. O que é ciência é experimento, né? Experimentação é uma experimentação. Eu já disse até... Vou repetir aqui, eu não acredito em nada e eu estudo tudo. Eu adoro saber pelo menos 5 minutos de tudo. E eu costumo estudar muito o que eu não entendo. Muito bom isso. Astrologia é uma coisa que não é horóscopo, não é jornal, não é seu signo. É uma coisa que é uma conjunção de coisas. É muito grande. Um mapa, ele pode dar 50 páginas no seu Word. Ele tem muita coisa. Então eu acho bonito o estudo. É matemático, é uma coisa que dá trabalho. É uma coisa muito filosófica. É muito além do que você é de leão e você se acha. É um negócio que convergindo 15 casas, em 15 signos, em 12 planetas e não sei o que, babá, aquela conversão vai te dar uma filosofia de vida. Sim. Né? Em como você pode agir ou não, o que pode acontecer ou não. É interessantíssimo como ciência religiosa, e os astrólogos vão ficar bravos que eu vou falar ciência religiosa, mas Se de falar ciência, você já tá achando um monte de gente brava. Mas olha, o espiritismo se vende como uma ciência religiosa, por causa de Allan Kardec. Ciência, assim. Mas eu acho o nome maravilhoso, ciência religiosa, eu acho bacana esse nome. É que não é ciência, né, cara? Mas eles se chamam de ciência religiosa. Sim, o espiritismo sim. se chama de ciência religiosa por causa do que ele era um cientista. Porque e que ele estudos. fez experimentos e tem estudos. Allan Kardec, fez isso, então ele comprova na teoria dele e na experiência dele. Se você tá de fora e não acredita, aí tudo bem, dá uma argumentação legal. Sim. Mas quem tá dentro, eu entendo e eu gosto de estudar isso. Se eu acredito ou não, aí já é história. Eu não vivo a minha vida nessa filosofia. É mais uma que eu conheci. Tanto que tem pessoas que estudam religiões, né? Sim. Fiz a vida inteira. A própria teologia, né? Se você for levar um curso a sério de teologia, e não um curso de uma faculdade com religião específica, né? Mas um curso a sério, você vai estudar várias religiões. Essa era a discussão na escola, né? Do ensino religioso na escola. Quando era obrigatório ou não. Aí quem vai dar aula é um padre, é um pastor, é um rabino. Não, tem que ser um cara que simplesmente estudou todas e tá te passando o princípio de cada uma. E nesse ponto eu acredito que era melhor que ele fosse ateu, inclusive. Porque aí ele não vai explicar com qualquer viés, sabe? Só que aí os pais que têm as religiões e querem criar os filhos nelas são contra esse cara na escola que vai explicar todas e vai deixar você escolher. E aí tem esse embate do ensino religioso na escola. É uma pena, porque pra mim é um ensino de história. É história. Isso é bem legal, né? Aquilo é a história do nosso povo. O que o nosso povo acreditou até hoje? Que nem o Leandro falou, os mesopotâmios, os gregos, os romanos, a mitologia toda, os hindus. Seria muito legal a gente aprender isso. Seria, mas não vai acontecer isso. Ainda mais hoje em dia. Mas eu acho isso tão importante quanto estudar folclore. É um folclore, exatamente. Assim, com todo o respeito aos hindus. Quando eu li o Mahabharata, pra mim, era um livro de super-heróis.
A mitologia grega é um livro de super-heróis. É isso, mas é que a mitologia grega pra mim ainda é mais difícil de entender do que o Mahabharata, por incrível que pareça. Porque as coisas acontecem eternamente lá. E no Mahabharata é assim, eles... antes deles nascerem, a galera nasce, eles morrem e você pega ainda um pedaço do que aconteceu na história depois que eles morreram, sabe? As coisas têm fim ali. Mas tem um cara que ele é tão forte que quando ele bate na água, no mar, pra brincar com os irmãos, ele faz ondas que derruba todo mundo. Aí tem um outro que ele não erra o tiro de jeito nenhum de flecha. O outro é hábil de espada. Mas é aquele lance do telefone sem fio, cara. Ele mistificou uma parada de pessoas que realmente eram, sei lá, talvez pessoas realmente eram diferenciadas e passou a mistificar. E já falar, elas tinham um poderzinho, sabe? Tipo... mas aí eu acho que realmente é a parte simbólica da coisa, sabe? Se a Cafeína gosta de astrologia, eu por um bom tempo gostei de tarô, gostei de I Ching, de búzios e essas coisas que tem... Búzios menos, né? Porque búzios é sim e não e beleza. Mas quando eu comecei a entender como é que funcionava aquilo, eu falei, cara, toda vez que eu ler o tarô pra alguém, isso vai dizer alguma coisa pra essa pessoa, independente de qualquer leitura que eu tenha dali. Porque eu consigo dar um símbolo pra pessoa e ela vai associar aquilo na vida dela, entendeu? Sim, e olha que importância tem essas crenças todas na história da humanidade. Isso gerou guerras, países, povos, comportamentos da gente até hoje baseado nisso. Tem ouvinte que eu já conversei com um ouvinte durante alguns minutos por direct. Ele era um cara bem... Ele é um cara bem descrente de tudo mesmo. E na visão dele, a religião atrapalha muito, entendeu? E atrapalha. Sim. Dependendo do que a gente tá falando, atrapalha Não, mesmo. mas pra ele a religião só atrapalha, entendeu? Assim, na minha visão... Ela não só atrapalha. Ela atrapalha? Sim. Às vezes fecha a mente das pessoas para, sei lá, conviver com outras, né? Igual que eu disse, tipo, a pessoa é doutrinada só naquele lance, ela não consegue conviver com outras pessoas. Mas só atrapalhar, eu acho que não. Eu acho que ela ajuda também de alguma forma. Não sei o que vocês acham sobre isso. Tipo assim... questão da cafeína ajuda ela, porra, tá vendo? Tipo... Sim, eu acho que a gente tem que separar a fé da religião, né? Você ter fé, você se agarrar em alguma coisa e tal. No seu mundo, você é uma coisa. A religião, como um fanatismo, como motivos de guerra, de segregação, é outra história, né? Isso eu entendo a parte do atrapalhar, né? Você se une uma comunidade pequena e segrega um povo, né? Sim. Então, eu entendo essa parte, mas a parte de você recuperar pessoas, ajudar pessoas, tem toda uma ação humanitária dentro de cada religião, né? No mundo inteiro. Então, é claro que tem os dois lados, como tudo na vida, né? Aí depende da visão do que é religião e do que não é. A minha visão do que é uma religião são as pessoas assim, quando o cara fala que é católico não praticante, desculpe os católicos não praticantes que eu vou falar agora, eu acho hipocrisia, porque você não tem aquela fé, você não se você pegar todas as coisas que o padre te pede dentro da igreja, você deveria ir toda semana lá, você deveria se confessar, você deveria fazer tudo que tá ali pra se dizer católico, mas não, é só ser batizado e beleza. Não é o medo de admitir que você não acredita, mas você não quer ficar de fora? Talvez sabe, Sim, é tipo isso. Aí também você não quer ser julgado, sabe? É muito mais fácil falar que você é católico que ninguém vai te falar nada. É muito mais fácil falar, não, realmente, não acredito em nada, eu não sou religioso, porque assim, eu não gosto de... Depende em que parte do mundo você tá, eu não né? gosto de falar... Os católicos. Eu não consigo falar que eu sou ateu, eu falo que eu não sou religioso, eu acho melhor tem o agnóstico, né? Por um bom tempo, a modinha foi agnóstico. Eu não sou religioso, é bem mais fácil, não tenho religião, não vou pra igreja, eu falo isso, entendeu? Então, mas aí ir pra igreja é ter religião ou não? Então é isso que eu tô querendo dizer assim, sim. Se você acredita em alguma coisa, todo mundo tem um sistema de crenças interno, todo mundo, independente se o cara é ateu ou não, todo mundo tem um sistema de crenças, porque é uma coisa humana, é da nossa natureza, né? A gente vê seres inanimados numa sombra, a gente vê na nuvem, é natural pra gente pensar que existe um outro mundo, né? Agora, religião pra mim, na minha visão, é um grupo de pessoas que pensam daquela forma e algumas têm que a verdade tá fora da gente, as esotéricas, então tá na Bíblia, tá na Torá, tá no Talmud, a verdade está fora da gente, a gente não tem capacidade disso e algumas são pra dentro. E assim, você estando naquela comunidade, você tem que seguir as regras daquela comunidade. Pra mim, se isso é religião, isso faz muito mal pra sociedade em si, porque você tenta normatizar os comportamentos quando a gente precisa ter liberdades individuais porque a gente é diferente, a gente nasce diferente, Perfeito. A gente tem... que seja, cara, se eu tenho uma missão, como um espírita diria, se eu tenho um karma a cumprir, se eu tenho qualquer coisa, se Deus me criou... É a sua missão, né? Não é dos
dos outros, né? Exatamente. Se um Deus me criou, cara, ele tinha um objetivo com isso, podia ser se divertir também. Sim. Porque ele estava entediado. Ou ele fazia o Adão porque ele precisava de um zelador. Sim. É brincadeira, desculpa. Mas... E aí, nessa hora, eu acho que a religião é muito nociva, cara. Uhum. Dessa forma, então. Eu acho que toda vez que a gente pega e fala que o Brasil é cristão e ele precisa fazer tal coisa, tá errado, sabe? E isso a gente faz tempo demais já, sabe? Organizações grandes que querem ditar as regras quando isso tá errado. Isso se chama sistema jurídico. Também. Isso daí a Café manja. O direito é a minha religião, né? Mas é uma coisa que o princípio do direito tem, que as religiões não têm, que é tratar os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais, né? Eu não perguntei pro Leandro, depois do trauma religioso que ele sofreu, eu acho que foi até esse lance que fez a gente começar a trocar ideia, né, cara? Uns anos atrás, por causa dessa história, por causa de um podcast. Não vou falar de novo não, foda-se aí, não quero tocar nesse assunto de novo, ouço nos episódios lá do começo. Mas depois disso, você não seguiu mais nada, cara? Não. Foi ali, porque, assim, com a cafeína foi o lance do acidente, que ela presenciou uma tragédia realmente ali, que ela meio que falou, rapaz, não faz sentido, enfim, você foi por causa desse trauma. Assim, ó, criança, eu não entendia os religiosos, adolescente eu senti muita vontade de entender, né? Então, chegou lá pros 16 anos, eu comecei a frequentar um grupo, a gente pode resumir aqui. Sim, claro. E com 27 eu saí desse grupo e me fez muito mal a saída disso, porque eu foquei a minha vida naquilo, né? E eu comecei a discordar de direção que as coisas estavam tomando e eu vi muita coisa acontecer. Como eu falei, eu estive no lugar do seu cunhado. Sim. Ah, você também fazia o que ele fazia, né? Foi poucas vezes, mas eu fiz. Eu falei coisas que eu não, assim... Você não se lembra? Sei, sabe? Eu não me lembro, mas eu não... Eu sentia que eu precisava falar só e acabou, sabe? Que louco isso, cara. Muito curioso sobre isso. É esquisito falar assim, vamos dizer assim, eu recebi espíritos, né? Eu falei coisas que faziam sentido para aquilo e que eu não sabia daquela história. Eu vi pessoas fazendo isso. Ele fez download. Eu nunca vou esquecer um amigo meu cantando uma música. Eu esqueci de que tribo que é, porque anos depois eu fui descobrir, ele não sabia daquilo. Caralho, doido. Meu avô, sabe? Mas meu avô também forçava a barra, cara, porque no enterro da minha bisavó ele falou que ia receber ela. Puta, caralho, aí. É meio cedo, né? Sempre tem, Meio né, cedo. Puta, velho. Ela ali no caixão, no crematório, e minha avó, gênio! Não. Sacanagem. E assim, eu vi coisas se materializarem, eu vi muita coisa. Sim. Eu vi muita coisa. Muita mesmo. Sem drogas. Não, eu nunca usei drogas, né? Nem um Deixa ayahuasca, claro. nem um ayahuascazinho. Né? Não, de verdade. Totalmente assim, talvez eu tivesse só com sono. Mas não acontece isso. Só você ficar uma semana sem dormir, aí você vai ver umas paranoias. Não, eu tô com sono desde 97, eu já falei, né? Sim. Mas, brincadeira. Assim, eu vi muita coisa. E depois, quando eu comecei a discordar e eu saí do grupo, por algum motivo, eu passei a me tornar descrente de tudo que eu vi. Olha que doido isso, cara. E você é um cara que viu, mano. Como que você consegue não crer mais nisso, né, cara? Quando eu lia tarô e eu via as pessoas saírem bem dali, eu falava, cara, isso aqui é um negócio legal. E agora meu tarô tá parado ali faz quase 10 anos, fazendo nada pra ninguém. Uhum. E por que? Eu não sei mais, sabe? Eu não sei. Você acha que as religiões e coisas mágicas existem, porém são escondidas? Elas não são a céu aberto pra todo mundo? É tipo, maçonaria, tem alguma coisa ali, mas só se você entrar mesmo de cabeça que você vai ver. Essas coisas celestiais são sigilosas mesmo, assim, cara. Não, eu diria que assim, né? Dentro de qualquer ordem de magia, você tem os iniciados e você tem... É tipo oficial do militar, né, cara? Você precisa chegar num grau pra você ser oficial ali dentro. Sim. Pra você conseguir participar dessas coisas. Se você frequenta só o centro espírita, você não vai pra mesa lá pra para receber uma carta ou coisa do tipo. Você precisa estudar pra chegar lá, né? Esse estudo, eu entendo que é por causa do o deslumbre, cara. Você fica deslumbrado, você fala, nossa, eu sou poderoso, sabe? Sim. Você vê um monte de gente, vamos dizer, poderosa espiritualmente, tipo besta do João de Deus, cara. Sim. Ali é um caso realmente de enganação de fato, né, cara?
Então, mas ele não é isolado em absoluto na história, cara. A gente teve um monte de gente que fez, né, sabe? Tem o caso escabroso do Jim Jones, mas a gente tem um monte de cara que abusou desse poder. Falsos profetas. Mas é muito fácil, sabe? Eu gosto também que os Hare Krishna falam, porque você vai evoluindo e o último estágio da evolução é você achar que você é o próprio Deus. É o lance do poder, né, cara? Quando eu gravei com o Cristiano, ele falou, cara, tipo, ele é um pastor evangélico, mas é um pastor bem diferentaço, assim. Ele falou, cara, que, tipo, você chega num estágio em que você sobe num altar, em que você sobe num altar, você começa a falar as paradas e as pessoas começam a admirar você e acreditar em você, aquilo te preenche, aquilo te dá um ego que você fala, então quer dizer que se eu começar a falar as paradas, as pessoas vão acreditar em mim? Tipo, olha esse poder que eu tenho nas minhas mãos. Aí lança esses charlatões, né? Você vira o interlocutor, o meu anjo da guarda que eu brinco aqui, você vira ele na terra, o interlocutor de Deus. Exatamente. Você fala com Deus, você é mais especial do que aquelas pessoas que nunca ouviram Deus, então, tipo, né? tudo que você falar, as pessoas vão fazer, né? E de fato você se torna poderoso, cara. Sim. Né? Quando eu falei que eu tinha um canal de YouTube e que eu larguei ele, quando eu vi que um cara, ele realmente ouviu o que eu tinha pra falar, cara, foi que eu não soube lidar com isso. A responsabilidade, eu falei, olha o poder que eu né? tenho, cara. Eu podia ter ferrado a vida desse cara também. Ai, somos deuses podcasters. Não, mas a gente é sim. Toda vez que a gente fala e as pessoas ouvem o que a gente fala, elas às vezes podem levar isso a sério. Sabe, você falou que tinha requeijão com Nescau, foram fazer. A minha receita de requeijão com Nescau vira da net. Fica a dica aí, ouvintes. Poderosa, hein? Não cara, é uma ideia ruim? Pois requeijão com Nescau? Quem tá uma teve essa loucura. ideia? Agora você falou da gente virar Deus e o Bags falou de ayahuasca. Depois dessa coisa descrente total, eu fui atrás de um monte de coisa. Uma delas foi o Santo Daime, né? Foi a ayahuasca. E aí, provou? Ali, eu tive um insight de que Deus é o meu cérebro. Ah, adoro. Ah, é tipo o Henrique Cristo? Eu tava rezando e descobri que falava comigo mesmo. Era como se, tomando aquilo e estando em volta daquele momento, fogueira, áudio, bebida e tal, eu fosse capaz de me transportar e fazer o que eu quisesse. Então, eu consegui voltar pro ventre da minha mãe, eu vi a placenta dela, eu sentia o calor dela grávida, eu ouvi ela falando no telefone que tava grávida. Mano, eu quero isso. E aí, isso foi uma experiência muito louca, porque eu ouvi a conversa dela com o chefe, falando que tava grávida de mim, que tava com medo e ia ter que sair do trabalho. Eu ouvi uma conversa inteira ali embaixo da coberta com o Santo Daime, e eu fiquei assustada com aquilo, porque eu tava dentro da barriga dela boiando. E eu perguntei no dia seguinte pra minha mãe se houve esse diálogo, e ela falou que sim, exatamente daquele jeito. Ah, meu amigo. Olha isso. Ela nunca tinha me contado isso. Isso contradiz tudo que eu falei. Então, Deus, ali eu percebi, Deus é meu cérebro. Eu sou meu próprio Deus. Tá tudo aqui dentro, eu só preciso descobrir. Isso é a loucura do Santo Daime, no meu caso, porque você fala, eu sei de um monte de coisa que eu não sei ainda. Eu preciso descobrir isso, só consigo descobrir tomando ayahuasca. Mas isso daí também tem a ver com aquilo que eu falei, né? De existir um mar de ideias onde você conseguiu se conectar através daquela substância, né? Que pra mim foi uma experiência muito louca. Como é que eu vou explicar isso? A consciência estando fora da sua cabeça, né? Mas não, você eu tenho teve o isso contrário guardado disso, né? na minha memória de cérebro de feto. Como pode? Sim, louco, cara, louco. Cara, pra resumir de fato, cara, mais uma vez, eu acho que com essa parte final do papo aqui, foi uma coisa bem mais séria, a gente falou de experiências, eu acho que realmente quem se ofender com a conversa realmente não entendeu o conceito desse papo aqui, né? Lá no começo eu posso ter falado, um stand-upzinho, sabe o que eu não entendo nas religiões? Tá, mas nesse segundo ato aqui, tipo, meia hora... Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado nos smartphones em Jesus? Mas assim, dos 30 minutos adiante, realmente foi uma coisa que a gente naufragou nas experiências e o que a gente acha, o que a gente não consegue explicar. E pra resumir, eu acho que realmente muita coisa foi inventada de boatos, mas pra trazer um conforto. Ajuda a cafeína, ajuda muitas pessoas que eu conheço. Continuo achando que no fundo as pessoas não que acreditam, mas elas se agarram pra ter força pra continuar, que é muito foda você sobreviver a um mundo caótico sem se apegar a nada. Eu tenho muita experiência sobre isso, porque eu não consigo me apegar a nada.
eu não consigo pegar uma cruz de madeira, apertar e pedir algo ou rezar pra alguém, eu simplesmente fico, sei lá, cara, eu fico suspirando aqui até passar. Então eu realmente entendo quem se apega. Leandro teve as experiências dele, hoje não acredita. Eu acho muito fascinante esse lance. Ele presenciou muitas coisas e hoje ele não acredita no que ele presenciou. Isso eu acho incrível, cara. Isso eu acho foda pra caramba. Eu não consigo entender, porque se eu presenciasse, talvez minha cabeça seria diferente hoje. Ainda vou me resolver. Vamos se desconstruir, né, cara? Não, é de verdade, cara. É esquisito falar isso, porque, né, eu presenciei. Mas isso parece marido traído, sabe? Depois que ele é traído, ele não acredita em mais nada do que ela falou antes. Olha aí, eu não sei dizer porque eram experiências pessoais, entendeu? Nem tudo que tava lá tinha a ver com aquele lugar, sabe? Sim. Mas eu acredito que é muito assim, a gente interpreta símbolos, sabe? A gente... tudo muito conveniente se você parar pra pensar, né? Como eu falei da leitura de tarô. A gente cria coisas, a gente faz um mundo acontecer. O mundo é a percepção que a gente tem desse mundo, sabe? Uhum. O nosso mundo, né? Sim. E pra onde vamos? Fica essa pergunta aí no ar. Pra onde vamos, Cafena? Pro dogão. Vamos comer um dogão, maravilhoso. Vamos comer um dogão. A experiência incrível, né? Cara, pra onde vamos, eu lembro na hora daquela minha experiência de olhar e falar, acabou. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tenho dois sentimentos. Eu tenho o sentimento de medo dessa teoria toda de que eu vou pagar pelo que eu fiz. Do castigo, de alguma forma. O famoso telão mostrando sua vida lá. Eu acho que hoje 5% ainda tem esse medinho do telão da vida, sabe? Olha o que você fez, você vai ser castigado. O Lucas fala muito dele, cara. E outros 5%, 90% acabou. Os 5% é medo do telão da vida e outros 5% vai ser olha, na média tá beleza, agora vai pra próxima vida melhor. Então, eu tô nessa. Sim. Leandro, pra onde vamos, cara? Cara, eu não acredito em céu, eu não acredito em inferno, porque eu não acredito que Deus possa fazer a gente tão ferrado assim desse jeito. Ele deixa a gente errar e a gente vai danar o resto da eternidade. Não faz o menor sentido pra mim. Pra mim, a gente volta várias e várias e várias vezes. Tamo junto. Eu entendo que com o tempo a gente melhora, né? Mas tem provações, tem coisas que a gente precisa aprender e que chega uma hora, quando a gente é perfeito, eu gostei muito disso quando eu vi, que, cara, a gente começa a se achar o próprio Deus. Mas aí é uma realidade que não é aqui, a gente não vai entender isso aqui, não é a hora de entender isso. Mas essa é a teoria do espiritismo, né? De que Jesus diz que foi a última encarnação, era o exemplo de última encarnação. Então ele foi a última encarnação dele, depois disso ele foi com o Pai. Isso. A gente é uma gota que tá caindo em direção ao oceano, né? Então um dia a gente vai se fundir com o universo de volta e talvez a gente nasça junto com outros seres que seja. Que coisa maravilhosa, mano. Que poético. Caralho, nós somos gotas caindo no oceano e um dia a gente vai se fundir a esse... Puta que pariu, cara. Coisa maravilhosa. Eu acho que realmente céu e inferno não existe porque, assim, pra onde vamos é a mesma coisa do Leandro. Eu acho que é um ciclo eterno enquanto existir o planeta Terra, ou se a gente for brisar mais, nem precisa ser planeta Terra, a gente pode nascer até em outro planeta, ou sei lá, em outra galáxia, enfim. Mas eu acho que realmente morri, eu vou nascer, eu vou dar respawn em outro corpo, sem lembrar de quem eu fui. Existe vida em outro planeta? Existe ET? Opa, estamos aí. Fica aí próximo com fábulas. Com fábulas sobre o UFO, né, cara, na próxima temporada. Mas eu acho que o... Com fúbulas. Com úfulas. Com úfulas. Com fúbulas, peraí. Eu estou confuso agora, Gavin, você tá falando isso. Mas assim, o céu e o inferno realmente eu acho que não existe porque é muito relativo. Até o inferno é relativo porque você vai pro inferno porque tem coisas que antigamente você fazia e você ia pro inferno. Hoje em dia não é mais... É crime você fazer. Então, entendeu? As coisas, antigamente era pecado fazer isso. Hoje em dia não é pecado. Então, tipo, tem um inferno que separa uma época da outra. Então eu acho que realmente é um conceito também inventado, que como punição, o lance das punições da religião, assim como eu acho que não existe um diabo, um ser que castiga a gente, um ser maléfico, eu acho que existe a maldade. Não existe o ser maldoso, existe a maldade das pessoas, não aquele ser maldoso. Enfim, eu sou muito mais pé no chão nessas coisas assim. Realmente, não sei se eu estou certo. Me contradiz o lance de eu ver as pessoas se transformando na minha frente, principalmente do candomblé, espírita. Isso é uma coisa que eu fico com dúvidas. Mas eu não sou totalmente descrente das coisas, porque se eu fosse, eu não teria medo de assistir um filme de terror. Eu adoro, mas eu fico com medo, sabe? Tipo...
Entendi. Nem faz sentido. Não faz sentido. Tipo, eu assisto filme de terror, eu gosto, mas assim, a gente leva susto. E eu levanto no escuro depois de assistir um filme de terror, eu não sou o 100% machão ali, sabe? Ué, você não acredita, por que você tem medo? Então tem coisas que eu não sei explicar realmente e eu espero que continue assim. Até agora, quem foi não voltou pra contar como que é lá. Né? Então vai ficar... Ou será que não? Né, cara? Gostei muito desse papo, mano. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes que eu feche, Lelê? Queria dizer, não se ofenda com o que eu falei, né? Pô, se você falamos se umas ofendeu, 4 vezes aqui, né, cara? repense, sim. Mas também se dê liberdade de se questionar. Nossa, obrigado. Obrigado. Todos nós aqui estamos fazendo esse exercício, né? A gente diz, não acredita, de repente fala assim, mas eu acredito mais ou menos naquilo lá. Exato, é isso, é questionamento, né? Exato, cara. Se permita questionar. Você está perdido. É bom, cara. Você ter várias vias, se questionar sobre o mundo, cara. Não se fecha. Isso que eu acho muito interessante. Mesmo que você seja religioso, não se fecha. Peraí, cara, eu tenho essa religião, mas existe vários países com outras religiões. Não é possível que eu tô certo e eles estão errados. Eles também estão pensando isso de mim. Não é possível que eles estão certo, eu estou errado. Ou eu estou errado, entendeu? E sabe essas paradas assim, cara? Sim, e dentro da própria religião, cara. Se você vive aquela religião, você começa a estudar, você vai ter dúvidas. É legal procurar elas e procurar sanar essas dúvidas, né? Maravilhoso. Ou fica que nem minha avó, né? Minha avó fala assim, eu nunca li a Bíblia toda porque vai que eu não concordo com alguma coisa. Caraca, mano, que maravilhoso, cara. É o contrário do que eu acabei de falar. Ela é católica, a vida inteira vai na missa e tudo, e ela achou melhor não entender muito, porque vai que ela não concorda. Vamos parar no capítulo 3 aqui, depois vai fazer os negócios aí. Não, melhor continuar aqui na minha zona de conforto. Deixa assim. Zona de conforto religiosa. Adorei esse conceito aí. Adorei esse papo. Eu acho assim, cara, eu acho que esse foi um dos melhores papos da gente aqui até agora. Todos foram bem legais, né, cara? Mas esse daqui realmente eu gostaria muito de falar. Eu não falei sobre existência humana, pra onde vamos, ou a gente acha que vai até agora, né, cara? E como eu disse, esperei a calma certa e a hora certa pra falar. Muito obrigado de novo a presença de vocês, meus amores. Sabe que eu gosto muito de vocês. Não. Leandrão, quero fazer uma pergunta pra você, cara. Os ouvintes do Confábulas estão indo ouvir o seu podcast, cara? Eu acho que os meus estão vindo pra cá e não estão indo pra lá de volta também, cara. Diego Lambert, né, cara? O Diego foi, é verdade, o Diego foi. O Diego, não é só que ele foi, ele tá fazendo maratona, cara. Porra, maravilhoso. Cara, tá maratona de Fermata, hein? 27, cara. 3 anos pra maratonar essa porra. Pois é, porque não é só Fermata, tem o Trex, tem o Ergo, tem 200 e tantos episódios pra ouvir lá, Ele né, ouve um Brota 3 na semana, né? É meio complicado. Mas fale do Fermata pra galera, do Ergo. Fica à vontade, jovem. Bom, a gente tem lá o portal Fermata Podcasts, né? Onde a gente tem vários podcasts de música. Então, tem um podcast onde a gente fala sobre música, a gente conversa sobre música. Tem um que a gente, aí é monólogo, né? Fazendo uma análise de um disco. Tem um que eu conto história sobre a música, que é o Ergo. A gente tem entrevista com os artistas, a gente tem análise de shows. Enfim, tem um monte de podcast lá e algum deles você vai gostar, tenho certeza. Não é possível, né, cara? Não é possível. E, né, larga com esse preconceito de que, não gosta de podcast de música, porque, pô, tem um monte de gente legal fazendo podcast de música, exatamente, né? O que eu digo, o Fermato não é aquele podcast. Então, vamos agora com Chris Cornell, Nothing Compares to You. Vamos lá, e começa a tocar. Não, vocês falam sobre músicas. Não toca a música, sabe? Tipo, vocês comentam sobre temas de música, estilos de música, experiências musicais, perrengues. Histórias. Né? Não é um podcast que fala uma coisa e toca a música, como existe alguns também, que nada contra, mas nada a favor também. Opa, eu falei alguma coisa? Não. Falou do Xi agora, hein? Tô zoando. Fica um grande abraço pra galera aí, tô brincando. E também agradecer aqui também minha irmãzoca, né? Café, que tá sempre aqui, fechamento puro. Fala um pouquinho do papinho, ou fala muitinho do papinho também, fica à vontade. Ai, Berguito, olá, ouvintes do Confábulas. Agora eu vou falar aqui em voz diferente. É sempre assim, né? A gente imposta. Eu tenho o Papo Delas Podcast e a gente tá com episódios de 1 hora, de meia hora, de 5 minutos. Você pode escolher o que quiser, um formato. Tem
principal, tem rapidinho sobre alguma coisa. Estreamos aí um podcast de esportes, então temos aí uns minutinhos sobre esporte. O primeiro foi de futebol americano, quero fazer mais. Sou eu e a Patsy, que é a Anitta de Bangu. Uou! Ela é ótima, engraçadíssima, e a gente já tá há 1 ano e meio, o podcast vem crescendo, eu tô muito animada, e olha que eu odeio o podcast, já falei isso 15 vezes aqui. Eu só faço isso há 10 anos, né? E tô muito feliz aí de poder fazer isso e também hoje trabalhar com vinhetas, com edição de podcast. Então é uma novidade pra mim, depois de velha, poder recomeçar a vida com uma coisa que eu gosto, que foi a primeira vez que eu faço alguma coisa que eu gosto, né? Então eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez, os ouvintes do Confábulas que vão lá no Papo Delas Podcast e vice-versa. E essa oportunidade de estar com você, Berguito, nessa temporada mais uma vez. E pra onde vamos? Essa semana vamos pro Papo Delas ouvir, pro Fermata, e no final do ano vamos comer um dogão. É isso aí, cara. Leve a vida mais breve, a curto prazo. Pra onde vamos? Pra onde você vai amanhã, cara? Vai comer um dog, é isso. E não saiba quando você vai, sim, aproveite o momento. Se você gostou desse episódio, já sabe, chega no direct, chega no e-mail, vamos trocar uma ideia com respeito, como sempre. Adoro os meus ouvintes. Não tem rage, né, cara? Só de vez em quando, mas isso é normal, dá pra levar. E nos vemos aí na próxima semana com mais um episódio de histórias, nós, o podcast, reflexões, contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Fique agora com Raul Seixas, Maluco Beleza. Ah, mas esse podcast já foi melhor, hein? É o Capone. Vou ficar...